E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel Lemos Rocchini e irei apresentar para vocês o conteúdo de técnicas de transferência em plantas, que também pode ser dito como a engenharia genética. Bom, o trabalho será falado da introdução, da identificação e isolamento do gene de interesse, que será dividido em 3 etapas, sendo a primeira a identificação da informação genética, o isolamento do gene de interesse e enzima de restrição, e por fim a obtenção de um banco genômico. Vamos falar também como é o preparo do gene, dando ênfase nos componentes essenciais para a expressão do gene reporter e a marca de seleção. Os métodos de transferência que são os diretos e os indiretos, a técnica de CRISPR, que é bastante importante e uma técnica muito utilizada, as contribuições, as considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas. Bom, falando um pouco da introdução. Na antiguidade, indivíduos de uma mesma espécie só se cruzavam entre si, deixando os descendentes férteis e viáveis, assim não ocorrendo a troca de alelos entre indivíduos de espécies diferentes. E com o uso de técnicas especiais, principalmente a cultura de embrião, foram testados a introdução de genes entre espécies diferentes. Porém, isso só foi possível a partir da década de 70, através da manipulação da molécula de DNA, dando origem assim a uma nova área da genética, chamada tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética. Assim, foi possível a transferência de genes entre espécies isoladas reprodutivamente, sendo produzidos os transgênicos, também conhecido como organismo geneticamente modificado. E devido às dificuldades de realizar um trabalho de engenharia genética, ela deverá ser usada preferencialmente para a transferência de genes entre espécies, sendo que em outros métodos isto é inviável. Isso é um exemplo de um trabalho que foi executado pela Embrapa, no qual foi transferido um gene da proteína de reserva da castanha do Pará para o feijão, pois a proteína de reserva da castanha é muito rica em metionina. Já o feijão é pobre nesse aminoácido, E utilizando essa técnica, é necessário identificar e isolar o gene da espécie doadora, que no exemplo citado é a castanha do Pará, e irá preparar o gene para que possa realizar a transferência para a espécie receptora, que neste caso é o feijão. E além da expressão do gene na planta, espera que ela seja incorporado ao cromossomo e herdado como qualquer outro gene da planta, podendo assim ser transferido para outras cultivares. Dando continuidade, agora eu vou falar um pouco da identificação da informação genética do gene de interesse. Bom, o gene é uma parte muito pequena do genoma, sendo preciso técnicas especiais para sua identificação. O passo inicial consiste em obter um anticorpo específico para a sua proteína. O anticorpo em contato com o sistema livre de células ocorrerá a síntese de proteína de interesse. Assim, o anticorpo irá se unir à cadeia polipeptídica no período da tradução do RNA mensageiro, promovendo assim a precipitação do conjunto, isolando o RNA mensageiro específico da proteína. E através da enzima transcriptase reversa, obtém uma molécula de DNA complementar a partir do RNA mensageiro. A transcriptase reversa é uma DNA polimerase que utiliza o RNA como molde. Assim, a molécula de DNA complementar corresponde apenas aos exons do gene, não possuindo os introns. E o DNA complementar ele deve ser usado como uma sonda
que irá se parear com o gene de interesse, devendo ser sintetizado com um elemento radioativo, como por exemplo o fósforo. Assim, o gene de interesse ele poderá sim ser identificado. Bom, falando da enzima de restrição e isolamento do gene de interesse. Como que é realizado o isolamento do gene? Primeiramente, deve-se isolar o DNA genômico da espécie e depois realizar o corte do DNA com uma ou mais enzimas de restrição. Uma enzima de restrição ela é capaz de reconhecer uma sequência específica de pares de base do DNA e, em seguida, realizar o corte da molécula. O corte do DNA genômico produz milhares de fragmentos, onde uma ou mais deve conter o gene de interesse, né? Sendo que esses fragmentos são separados através de uma técnica chamada eletroforese, que é uma técnica responsável por realizar essa separação com base no tamanho dos fragmentos. Sendo que os maiores fragmentos se movimentam mais lentamente no gel e os menores se movimentam mais rapidamente. E ao misturar os fragmentos com o DNA complementar, marcado radioativamente, ocorrerá o pareamento do DNA complementar com o gene. E o fragmento de DNA poderá ser identificado e isolado por meio da captação da radioatividade. Eu trouxe aqui uma tabela com alguns exemplos de enzimas de restrições. Primeiramente, observe que a denominação da enzima é uma abreviatura do nome da espécie da bactéria. E cada enzima reconhece uma sequência específica de DNA e realiza o corte na posição indicada pelas setas, como pode observar na tabela. E quando as duas cadeias de DNA são cortadas na mesma posição, são produzidas as extremidades denominadas rombudas, que foi o caso da ALO1, que teve o corte nas mesmas posições. Já quando são cortadas em posições diferentes, são produzidas as extremidades coesivas, que é o caso da EcoR1 e IND3, tendo os cortes em posições diferentes. As enzimas de restrição reconhecem sequências com diferentes números de pares de base, sendo que geralmente são de 4 a 6. Então, as enzimas que observaram uma sequência com 4 pares de base, elas cortam o DNA em grande quantidade de fragmentos pequenos, como é o caso da Atrobacter luteus, que possui 4 pares de base, como adenina com timina, guanina com citosina, citosina com guanina, timina com adenina. E assim, houve o corte da molécula através da enzima ALO1. E as enzimas que identificam sequência de 6 pares de base cortam o DNA em um menor número de fragmentos maiores, como as duas últimas bactérias. Obtenção de um banco genômico. A grande quantidade de fragmentos do DNA genômico de uma espécie poderão ser conservados. E esses fragmentos eles deverão ser separados com base no seu tamanho. Assim, ele será inserido no plasmídio. E para ocorrer essa inserção dos fragmentos, corta-se o DNA do plasmídio com a mesma enzima de restrição utilizada na fragmentação do DNA genômico, como foi dito anteriormente. E cada fragmento do DNA genômico inserido em um plasmídio é colocado dentro de uma bactéria, que ao se multiplicar também permitirá a multiplicação do plasmídio, clonando o fragmento de DNA. O banco genômico ele é representado por uma grande quantidade de fragmentos de DNA clonados. E também pode clonar vários DNA complementar de interesse, tendo um banco de DNA complementar. Bom,
Aqui temos uma figura que demonstra a clonagem de um fragmento de DNA genômico em um plasmídio bacteriano. Sendo que no número 1 do plasmídio indica o alelo para resistência a um antibiótico, né? Verificando se a bactéria receptora realmente ela contém o plasmídio. E observa que tanto o plasmídio quanto o DNA doador foi utilizada a mesma enzima de restrição, a ENT3, que vão cortar uma determinada região do plasmídio e do DNA doador. E misturando os fragmentos de DNA com os fragmentos do plasmídio, juntamente com uma enzima chamada DNA ligase, irá obter o plasmídio recombinante, como podemos observar aí na figura. Agora eu vou falar um pouco de como é feito o preparo do gene. Primeiramente, deve-se abordar os componentes essenciais para a expressão do gene. Os fragmentos de DNA isolados devem possuir sequências de DNA exatas, pois a enzima de restrição ela não iria cortar o DNA genômico exatamente nos limites do gene de interesse. Desse modo, o passo inicial foi retirar essa sequência extra por meio de uma exonuclease específica. Sendo que essa enzima ela se retira nucleotídeos de uma molécula de DNA a partir de suas extremidades. Bom, o gene repórter. Ao realizar a transferência de gene entre espécies, um teste fundamental é verificar se a espécie receptora que foi transformada está expressando o gene de interesse. Um exemplo é o trabalho realizado pela Embrapa, que já foi comentado anteriormente, né? Sendo que o feijão ele deverá produzir no grão a proteína de reserva da castanha do Pará. O gene repórter ele codifica para uma enzima facilmente detectada e que não é um produto, que não é um produto natural da planta transformada, né? Assim, o gene repórter é ligado junto com o gene de interesse. E um dos genes repórter mais utilizado atualmente é o gene GUS, sendo que ele é facilmente detectado até mesmo em uma única célula. E para que isso ocorra, basta adicioná-lo na célula o gene GUS, que depois de metabolizado, ele irá produzir uma substância de coloração azul. Então, com a expressão do gene repórter, imagina que o gene de interesse também esteja se expressando, né? Podendo assim, então, promover a regeneração da planta, que no exemplo citado é a do feijão, possuindo alto teor de metionina no grão. E por fim, no preparo de gene, temos a marca de seleção, que ao realizar a transferência de um gene para uma população de células, deverá escolher somente as células transformadas, sendo que essas células são cultivadas em meio de culturas adequadas para regenerarem apenas as plantas transformadas. E é através da marca de seleção que ocorre a identificação das células transformadas. No período de construção do DNA recombinante, que será transferido, deve adicionar um alelo dominante que irá codificar a resistência a algum tipo de antibiótico. Porém, quando adiciona DNA recombinante para a transformação das células receptoras, levará à morte das células que não foram transformadas a algum tipo de antibiótico, como por exemplo um herbicida. E quando se faz a transformação de células, a marca de seleção ela é utilizada no lugar do gene repórter, pois o gene repórter ele irá se tornar desnecessário, porque após a seleção de células transformadas, cada uma irá regenerar uma planta através da mitose. Então espera que a planta também seja transformada,
mas isso só não será possível se a célula selecionada possuir o DNA recombinante em seus cromossomos. Falando um pouco da transferência do DNA recombinante, temos a transferência indireta. Que outra forma de transferência de genes para a planta é usada a bactéria Agrobacter tumefaciens, por meio do seu plasmídio chamado Ti, sendo que esse plasmídio ele é parecido com um pequeno cromossomo, sendo que essa bactéria é capaz de causar galhas em dicotiledôneas, e mesmo após a bactéria estando ausente na planta, a formação de galha ainda irá continuar. Isso ocorre porque o plasmídio possui um fragmento de DNA T, e esse DNA T possui nas suas extremidades uma sequência de base que será reconhecida por alguma enzima que irá realizar a sua incorporação no cromossomo da planta. O DNA T possui genes para fitohormônios, como a auxina, a citocinina, e assim irá ocorrer o supercrescimento da planta, mesmo na ausência da bactéria, né? Porém, os genes para fitohormônio podem ser retirados do DNA T. Assim, não irá induzir a planta à formação de galhas. E através desse plasmídio desarmado, que esses genes serão retirados das plantas. Agora temos a transferência direta. Bom, as extremidades do DNA T do plasmídio T não são necessárias para promover a integração de novos genes. Assim, foram realizadas várias transformações de protoplastos de plantas a partir da absorção do gene de interesse. Mas houve uma grande dificuldade em regenerar plantas de várias espécies através da cultura de protoplastos. Assim, houve um estímulo para o desenvolvimento de métodos que colocam o DNA dentro das células intactas, né? Sendo que dessa forma, um dos procedimentos que vem sendo muito utilizado é a biobalística. Que a biobalística é realizada por um equipamento que realiza tiros com esferas de ouro, e o aparelho usa ar comprimido, o que imprime em uma alta velocidade nas esferas, atingindo o tecido vegetal, que será transformado, sendo que normalmente esses tecidos vegetais são embriões imaturos. Bom, aqui na primeira imagem mostra o equipamento que é utilizado na biobalísticas, realizando tiros com esferas de ouro. Já na segunda imagem mostra como é feito todo o processo. O gene de interesse é identificado e isolado, fazendo a duplicação desse gene. Então, realiza tiros com várias partículas de ouro, deixando o DNA no interior de algumas células. Assim, é realizado o bombardeamento através de gás hélio ou de descargas elétricas, com o objetivo de acelerar a passagem dessas partículas cobertas de DNA no embrião imaturo, né, no tecido vegetal. Então, é selecionado apenas as células contendo o transgênio, ou seja, o gene que foi transferido para a célula. Assim, irá dar origem a uma planta transgênica. Integração, expressão e herança do gene transferido. A transferência do gene só será bem sucedida quando estão presentes três fatores, né? O gene transferido, que se integra ao cromossomo da espécie receptora, ocorre a transcrição do gene e síntese da proteína nova em quantidades adequadas para produzir o fenótipo desejado. E por fim, ocorre também a herança do novo gene, que poderá ser então utilizado no melhoramento genético para obtenção de novos cultivares.
Quando a transformação é feita através da biobalística, tem sido observado uma pequena porcentagem das construções que conseguem ser integrada ao cromossomo das espécies receptoras. Mas já quando a transformação é feita através da Agrobacter tumefaciensis, tem sido obtido um melhor aproveitamento dessas construções. E com a variação do tamanho e número de fragmentos do DNA que são integrados à espécie receptora, é preciso ter uma grande quantidade de plantas transformadas para a seleção daquela que expressam o fenótipo no nível desejado. E um trabalho voltado à engenharia genética que foi bem aceito no mercado é a soja resistente ao Roundup, né? Como todos nós sabemos, o Roundup é um herbicida não seletivo, que elimina tanto a planta daninha como uma cultura de interesse quando aplicado em pós-emergência. Assim, os pesquisadores encontraram um alelo de resistência na bactéria Escherichia coli, que foi isolado e transferido para a soja, para o algodão e o milho. E atualmente, grandes áreas de soja vêm sendo controladas através do herbicida Roundup, sem nenhum dano à cultura. Agora vamos falar da técnica de CRISPR, que é muito utilizada para edições genômicas. Antigamente, pesquisadores identificaram um logo peculiar no genoma da bactéria Escherichia coli, que foi formado por sequências repetidas e sequências espaçadoras intercaladas, de função desconhecida, sendo que as sequências foram estudadas e identificadas no genoma de diferentes bactérias e árqueas. As árqueas, elas são seres vivos unicelulares e não possuem o núcleo celular, sendo então considerada um organismo procariotes. Em 2002, a sigla CRISPR, que significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas, ela foi criada para denominar sequências. E com o passar dos anos, um conjunto de genes muito próximo ao loco CRISPR foi identificado e chamado de gene Cas, exemplificando por nuclease, polimerase e helicase, que se mostrariam como um elemento fundamental no funcionamento do loco. Assim, o sistema CRISPR-Cas é um mecanismo adaptativo de defesa que permite os procariotos a protegerem contra a inversão de elementos genéticos móveis indesejáveis, como o plasmídio e o bacteriófagos. A proteína bacteriana Cas9 pertence ao sistema CRISPR-Cas, que possibilita a edição genômica através da clivagem, da quebra do DNA. E essa quebra é guiada através de uma sequência de RNA guia, sendo que ela é capaz de parear com as bases de uma determinada sequência. E por meio dessa quebra, a proteína Cas9 e o RNA guia, ele poderá ser introduzido in vitro em outras células, sendo direcionadas a locais específicos no genoma para quebrarem a fita dupla. E os pesquisadores acreditam que futuramente a proteína Cas9 ela será utilizada para transferência de gene, criação de novas espécies para cultivo, entre vários outros exemplos. Bom, aqui é uma figura que mostra onde a técnica CRISPR é utilizada atualmente. Ela é usada na edição de genomas, desenvolvimento de medicamentos, produção de vacinas, manipulação de micro-organismos, aconselhamento genético,
produção de biocombustíveis, no melhoramento genético, né? E na produção de alimentos. Bom, aqui temos uma imagem mostrando como funciona a técnica. Eu vou falar de uma maneira mais simplificada, pois no próximo slide eu trouxe um vídeo detalhando tudo sobre a técnica de CRISPR. Primeiramente, quando uma molécula de RNA guia encontra uma região defeituosa, a proteína Cas9, ela corta o DNA-alvo. Então, uma cópia de DNA saudável irá parear com as extremidades cortadas. Bom, aqui é o vídeo detalhando mais sobre a técnica de CRISPR. Cada célula do nosso corpo contém uma cópia do nosso genoma com mais de 20 mil genes e cerca de 3 bilhões de combinações de bases nitrogenadas que formam o DNA. O DNA consiste em duas faixas torcidas em uma dupla hélice, que se unem por pares de bases, como, por exemplo, guanina com a citosina. Nossos genes moldam quem somos como indivíduos e como espécie. Também, os genes afetam profundamente a nossa saúde. Graças aos avanços do sequenciamento do DNA, os pesquisadores identificaram milhares de genes que afetam a nossa saúde e agora podem entender como os genes funcionam. Os pesquisadores precisavam de meios para controlar os genes em células vivas, o que não é fácil. Porém, recentemente, um novo método foi descoberto e já promete melhorar drasticamente a nossa capacidade de editar o DNA de qualquer espécie, incluindo os seres humanos. Este método é conhecido como CRISPR-Cas9 e se baseia num sistema natural de defesa desenvolvido por bactérias contra ataque de vírus. Quando a bactéria detecta a presença do DNA viral, ela produz dois tipos de RNA curto, sendo um deles contém uma sequência que corresponde à do vírus invasor. Estes dois RNAs formam um complexo com uma proteína chamada Cas9. A Cas9 é uma nuclease, ou seja, um tipo de enzima que pode cortar o DNA. Quando uma sequência conhecida como RNA guia encontra o seu alvo no genoma viral, a Cas9 corta o DNA-alvo, desativando o vírus. Ao longo dos últimos anos, os investigadores que estudaram o sistema CRISPR-Cas9 perceberam que este mecanismo pode ser manipulado para reduzir não apenas o DNA viral, mas qualquer sequência de DNA no local escolhido precisamente, bastando só alterar o RNA de guia para que ele se combine com o alvo, e isto pode ser feito não só em um tubo de ensaio, mas também dentro de um núcleo de uma célula viva. Uma vez dentro do núcleo celular, o complexo resultante irá travar uma pequena sequência defeituosa, onde o Cas9 irá descompactar o DNA e combiná-lo ao seu RNA-alvo. Quando essa combinação estiver completa, o Cas9 vai usar duas tesouras moleculares pequenas para cortar o DNA. Neste ponto, a célula tenta reparar o corte, mas o processo de reparação é propenso a erros, levando a mutações, que podem desativar o gene, o que permite aos pesquisadores entender a sua função. As mutações são aleatórias, mas às vezes os pesquisadores precisam ser mais precisos, como por exemplo, ter que substituir um gene mutante por uma cópia saudável. Isto pode ser feito através da adição de um outro pedaço de DNA que transporta a sequência desejada. Uma vez que o sistema CRISPR-Cas9 tiver feito o corte, esse molde de DNA pode emparelhar-se com as extremidades cortadas, recombinando e substituindo a sequência original por uma versão saudável. Tudo isto pode ser feito em cultura de células, incluindo células-troncos, que podem dar origem a muitos tipos de células diferentes. Isso também pode ser feito em óvulo fertilizado, permitindo a criação de animais transgênicos com mutações-alvo. CRISPR-Cas9 pode ser manipulado para atacar muitos genes-alvos imediatamente, o que é uma grande vantagem para se estudar doenças humanas complexas, que não são causadas por uma única mutação, mas por muitos genes agindo em conjunto. Esses métodos estão sendo melhorados rapidamente e brevemente nós teremos muitas aplicações em pesquisa básica, no desenvolvimento de medicamentos, na agricultura e eventualmente talvez no tratamento de pacientes humanos com doenças genéticas e doenças neurodegenerativas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo
E dá pra ver, né, galera, a importância da técnica CRISPR, pois ela auxilia no tratamento de doença, no melhoramento genético, né, e em várias outras áreas que ainda serão descobertas, né. Bom, eu trouxe aqui duas notícias para minha contribuição, sendo que a primeira notícia fala que a técnica de edição genética faz a soja produzir óleo mais saudável. E na notícia diz que o azeite extra virgem é o óleo mais saudável por ter em sua composição 80% de ácido oleico, sendo que é um ácido graxo com a maior vida útil e sem a presença de gordura trans. Então, pesquisadores norte-americanos, eles desenvolveram uma soja que produz um óleo mais saudável através da técnica de CRISPR. E na notícia ainda explica que esta técnica é capaz de alterar os genes dos organismos sem a necessidade da transferência de material genético de outras espécies. A segunda notícia diz que a biotecnologia ajuda a combater doenças que atacam os laranjais, sendo que o green é uma doença bacteriana bastante prejudicial na cultura dos citros. E os cientistas vinham introduzindo o gene do espinafre, nos laranjais, pois esse gene ele tinha algum nível de proteção contra a doença. Porém, a pesquisa não foi viável porque o ciclo reprodutivo dos citros ele é mais longo. Mas uma linhagem inofensiva do vírus da tristeza dos citros foi modificada para expressar o gene do espinafre. Assim, a planta em contato com esses vírus, ela tornaria imunes ao green, e sem nenhuma alteração biológica à planta. Bom, concluindo o trabalho, podemos observar que a engenharia genética tem se destacado demais nas gerações de novas tecnologias. E são vários exemplos de sua aplicação, tanto na agricultura como na pecuária, né? Podemos citar aqui a transgenia, o melhoramento genético, a produção de vacina, tendo vários outros exemplos, né? E com o aumento da população mundial, tem sido necessário uma maior produção de alimentos. Mas pensando na preservação do meio ambiente, é preciso que o aumento da produção aconteça sem aberturas de novas áreas agrícolas. Assim, o melhoramento genético, utilizando a técnica de engenharia genética, ele tem um papel fundamental para atingir esse objetivo. E atualmente vem sendo utilizado várias técnicas de transformação em plantas, sendo que a técnica de CRISPR é a que apresentam novos estudos, né? E o sistema Cas9 ele concilia praticidade, objetividade e especificidade, com um grande potencial para a edição rápida. E para a realização das técnicas de transferência, é preciso de pessoas treinadas, com um grande conhecimento tanto teórico como prático. Bom, aqui as minhas referências bibliográficas que foi utilizado no trabalho. E muito obrigado, galera.